Vamos lá, Atos capítulo 8, o Evangelho em Samaria. Esse capítulo começa mostrando Saulo como um perseguidor da igreja. Todos os discípulos foram dispersos pela Judéia e Samaria, com exceção dos apóstolos. Saulo perseguia os cristãos, homens e mulheres, e os encerrava nas prisões. Ainda assim, não conseguiam calar a proclamação do Evangelho. Os que iam dispersos iam anunciando as boas novas. Filipe, um dos diáconos, ia na cidade de Samaria, não só pregando a Cristo, mas fazendo sinais, expulsando demônios e curando enfermos. Ali tinha um homem de nome Simão, que era um enganador, um mágico que iludia as pessoas de Samaria. E essas pessoas o tinham com grande estima, né? E o serviam porque eram iludidos por ele. Passaram a crer em Filipe, que pregava o reino de Deus, e até se batizaram, tanto homens quanto mulheres. Até Simão creu e também foi batizado. Os apóstolos em Jerusalém receberam a notícia que Samaria creu na palavra de Deus. Então enviam Pedro e João para irem até lá orar pelas pessoas para que elas também recebam o Espírito Santo. E assim oravam por elas e o Espírito Santo descia sobre elas. Vendo isso, Simão oferece dinheiro aos apóstolos para que também recebam o poder de impor a mão sobre as pessoas para receber o Espírito Santo. Pedro repreende veementemente e diz que é para ele pedir perdão a Deus e se arrepender para que Deus o perdoe. Ele pede para que os apóstolos orem por ele. Não sabemos como ficou a situação de Simão. No princípio, ele creu e foi batizado. Mas depois, quando viu os sinais do Espírito Santo, queria esse poder para tirar vantagem. Pedro repreende, mas não fica claro se ele de fato se arrependeu. Também há declarações sobre os escritos antigos da história da igreja, que descreve Simão como o pai de heresias. Os apóstolos, depois de anunciarem a palavra em Samaria, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o Evangelho. Filipe e o eunuco etíope. O anjo, como mensageiro do Senhor, fala a Filipe para que ele vá até a banda do sul. Filipe se depara com um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace. Isso é, um homem importante para a rainha dos etíopes. E ele foi a Jerusalém para adorar. Ora, só ia a Jerusalém para adorar os judeus. Não sabemos se esse etíope era um judeu de nascença. Existe a tradição da rainha de Sabá ter tido um filho com Salomão. Ou ele seria um prosélito. De qualquer forma, quem adorava em Jerusalém eram os que adoravam o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse homem, apesar de ter ido adorar em Jerusalém, não podia entrar no templo, porque ele era castrado. Então Filipe o aborda e pergunta o que ele está lendo, e ele declara que é o profeta Isaías, mas ele não entende e diz que não tem ninguém para o explicar. Então Filipe, baseando-se nas escrituras, apresenta ele a Jesus. O eunuco crê e é batizado por Filipe. Assim, saem da água e o Espírito do Senhor arrebata Filipe. E ele não viu mais o eunuco, que seguiu o seu caminho salvo. Filipe se achou em Azoto, ia pregando o Evangelho até que chegou em Cesareia. Continuou evangelizando e depois é denominado Filipe o Evangelista. Em Cesareia fixou residência e constituiu família e teve filhas que profetizavam, conforme vamos ver em Atos capítulo 21, versículo 8. Tá bem? E assim a gente encerra esses 2 capítulos. Amanhã nos vemos novamente. Tá bom? Até amanhã, fica na paz, uma boa noite para você.